Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a mulher mais empoderada do mundo fitness é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Ai, que poder, não, gente? Poderosa. Ainda mais com aquela roupa neon que eu sei que você tem, Camila. Adoro uma roupa neon, adoro uma roupa combinando, bonita, mas assim, a gente já vai passando daquela juventude toda, mas eu continuo assim, felizona, viu? Com a minha vida, com as minhas ruguinhas a mais, com os meus pezinhos, as minhas alcinhas, continuo feliz. É isso, a gente tem que se amar, né, Camila? Sem dúvida, Bruna, e a gente essa semana tá falando bastante disso, sei que a gente vai trazer esse assunto aqui pro Band News em Forma. A gente tem que gostar da gente muito, né? Com tudo que tem direito, com tudo que vem, não dá... Claro que a gente tem coisa que a gente gosta mais, coisa que a gente gosta menos. Fisicamente, mentalmente, né? A gente tem que não só se aceitar, a gente quer melhorar, quer evoluir. Eu busco muito isso, mas... Eu fico feliz com o meu envelhecimento, pelo menos por enquanto. Legal, Camila. Boa essa sua mensagem. A gente está no mês das mulheres, mês de celebrar conquistas, também de discutir o futuro que a gente quer pra gente, pras nossas meninas. Esporte e saúde não ficam fora disso de jeito nenhum. E a nossa conversa hoje busca desvendar um período da vida das mulheres, uma fase que traz aí alguns incômodos, que exige adaptações de hábitos. Eu tô falando da menopausa. E uma pesquisa divulgada no ano passado mostrou que 32% das mulheres brasileiras relacionam a chegada da menopausa à velhice. E mais da metade não gosta de falar sobre o assunto. Mas aqui no Band News em Forma a gente vai deixar os tabus de lado, porque falar sobre saúde ultrapassa qualquer crença limitante e toda mulher tem o direito de viver bem consigo mesma. A nossa convidada é a médica ginecologista Joelle Lerípio, especialista em fisiologia do envelhecimento saudável. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada pelo convite, gurias. O prazer é todo nosso te receber. Temos uma doutora gaúcha aqui, Camila. Não precisa nem falar, né? Eu não consigo me disfarçar. Eu acho assim, os gaúchos são maravilhosos, porque quando lança logo guria, ou então o pessoal que é de Salvador, quando a gente fala oi, né, eles falam oi, não precisa nem dizer. São algumas pequenas palavras que a gente já sabe de onde vem da onde eles estão falando no Brasil, né? Bah, mas vamos lá então. Doutora, antes da gente falar sobre menopausa em si, eu queria pedir um comentário seu sobre esses dados que eu trouxe há pouco, né? Por que as mulheres ainda se sentem desconfortáveis na hora de falar sobre menopausa? Você percebe isso no seu consultório? Eu trabalho exclusivamente com mulheres, né, no climatério e menopausa. E sim, esse dado ele é real, talvez até um pouco subestimado. Eu acredito que seja mais do que 50 e poucos % o número de mulheres que não gosta de referir que está chegando nesse período de climatério e menopausa. Isso vem culturalmente da menopausa estar relacionada ao envelhecimento. É como se a mulher depois da menopausa fosse uma carta fora do baralho ou que tivesse seu tempo de validade vencido. E isso gera problemas. Para ela demora mais a chegar no médico para pedir ajuda, porque ela vai negando o que está acontecendo com ela. E 2, porque quanto menos nós falarmos a respeito desse assunto, menos profissionais vão estar capacitados e vão pensar que realmente existe um problema ali. Eu acho isso, assim, impressionante, né, doutora? Porque a gente, e óbvio que a gente está exatamente nessa semana, inclusive falando muito, e as mulheres, a gente cada vez mais
tenta deixar esses assuntos todos mais, não polêmicos, mas que faz com que a gente fique numa situação diferente, né, da dos homens. A gente até imagina que isso venha em função de uma educação, de uma tradição, porque é o fim do período de reprodutividade, de reprodução feminina, né? Então, provavelmente isso vem, quer dizer, já a mulher agora não reproduz mais, pronto. Quase que não serve para mais nada, né? Seria o fim da fase fértil, sem dúvida nenhuma. Isso acontece na mulher, mas não acontece no homem. Então, é uma coisa que vai somando a outra. Sem falar que a mulher, nessa fase, é uma mulher que começa a ter algumas alterações, a gente fica meio diferente, mais irritada, mais ansiosa, fica rabugenta um pouco. Então, vai mudando o comportamento. A mulher começa a não se gostar, não se reconhecer. Eu escuto muito essa frase, doutor, eu não me reconheço mais. Eu escutei de uma paciente dizendo, doutora, tem outra pessoa habitando o meu corpo, não sou eu, porque eu não sou assim. Curioso você falar isso, porque a gente tem um depoimento que diz respeito justamente nesse sentido, né, da pessoa não se reconhecer. É a Vicky Levi, vamos ouvir. Meu nome é Vicky, eu tenho 51 anos e eu entrei no climatério com uns 46, 47. O que eu comecei a sentir de diferença no meu corpo é que eu estava me sentindo muito cansada, desanimada, eu comecei a ganhar peso, dormia mal, acordava todo dia de madrugada, umas 3 horas da manhã e demorava para dormir de novo. Então, mas era todo dia, toda noite. Aí eu fui na minha consulta rotineira da gineco e ela me falou, vamos pedir uns exames de hormônios para ver como é que estão e etc e tal. Quando saiu o resultado, estava tudo desregulado. E ela me explicou que geralmente a menopausa também é muito, a idade que você tem é parecida com a idade que a sua mãe, sua avó, né, hereditário tiveram. Então, fui perguntar para minha mãe e ela também teve com 40 e muitos anos, então estava regulando mais ou menos isso. Aí eu vi que realmente eu estava começando a entrar na menopausa. É uma coisa muito chata porque a gente ouve que é calor, senti muito calor, e no meu caso eu até sentia calores, porque eu sempre fui muito friorenta, mas nunca acordei pingando, tendo que trocar pijama e nada, como é o sintoma de muitas amigas minhas. O que mais me pegou mesmo era o desânimo, a falta de disposição de fazer esporte, que é uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, porque eu sou viciada em esporte. Doutora, ela traz 2 pontos legais para a gente discutir aí. A idade da menopausa e os sintomas, né? Então eu queria saber primeiro sobre a idade. Tem relação com a hereditariedade e dos sintomas? Eles podem variar de mulher para mulher? Tem dados, né, bem consistentes que mostram que a idade que a mulher vai entrar na menopausa tem a ver com a idade que a sua mãe e sua avó entrou na menopausa. Mas é muito importante a gente atentar que essa mulher tem que ter tido uma vida parecida com a sua mãe e sua avó. Se a mãe e a avó foram mulheres tranquilas e essa mulher trabalha estressantemente, essa mulher fumou, essa mulher passou por algum processo de quimioterapia, essa mulher desenvolveu uma doença autoimune, não vai ter mais a hereditariedade. Essa menopausa dela vai ser antes do que a história familiar dela e que a genética dela mostra. Mas, na média, sem dúvidas que é muito parecido. Da mesma forma que a menopausa precoce, né? Famílias de mulheres que têm menopausa precoce, as gerações seguintes também tendem a ter essa última menstruação antes dos 40 anos, que é a menopausa precoce. E os sintomas, então, podem variar? Bruna, os sintomas variam muito, né? Como a gente tem uma gama enorme de sintomas, a combinação entre eles também é muito grande. Mas existem sintomas que são mais frequentes estarem mais ou menos juntos, como a insônia, a ansiedade, a irritabilidade, o ganho de peso e o ressecamento, a sensação da pele parece que vai derretendo. Isso é uma coisa que as mulheres notam muito, né? Porque se olham no espelho, que é a perda do colágeno. Tem variação, mas tem algumas coisas que são muito parecidas umas com as outras. O
Band News Informa está celebrando o mês das mulheres e a nossa celebração é com informação. Então hoje a gente abriu espaço para falar sobre menopausa. Daqui a pouco tem mais da entrevista com a médica ginecologista Joelle Leripio, mas vamos ouvir mais uma vez a mulherada que já viveu essa fase, que está vivendo essa fase e busca aliviar os sintomas, os desafios da menopausa com exercício físico. Foi o que fez a Cláudia Ferreira, que tem 52 anos. Depois que eu entrei na menopausa, senti bastante desconforto no meu corpo todo. Passei a sentir muito calor, ondas de calores constantes, passei a ter insônia, as unhas enfraqueceram, o corpo sentia dores musculares, irritabilidade, vários fatores que eu percebi que entrou com a menopausa. Mas eu sempre gostei de fazer exercício físico e sempre me movimentei. Então ficou mais fácil conviver com tudo isso. Eu percebo que a atividade física melhora a saúde como um todo. O meu corpo ficou mais resistente e quando você chega nesse período, você vê as mudanças, se você estiver parada, você não vê nada acontecendo, cada dia vai piorando e o exercício te ajuda muito e ainda ajuda na nossa autoestima. Camila, é importante isso que ela diz, de como é importante a gente perceber as mudanças quando a gente faz o exercício físico, principalmente nessa fase, né? Para justamente ficar mais fácil de lidar com os desafios que vem nessa fase. Fato. Você ficar parada, ela falou nesse negócio realmente que você disse muito interessante, porque assim, você ficar parado vai envelhecer, você vai perdendo tudo, né, que você tem ali. E aí, a hora que você treina e faz uma atividade física, faz um exercício, você vê que você ganha de novo, né, que você melhora aquilo, ganha um pouquinho mais de equilíbrio, você vê uma musculatura que começa a ficar um pouquinho mais forte ali, você tem força para segurar as sacolas, porque tudo isso vem muito aos pouquinhos que você vai perdendo. Então, você ter essa noção e perceber isso ajuda você a manter dentro da prática esportiva. E a mulher, por isso que a gente precisa, às vezes o médico fala pra gente, você pode não perceber, mas você precisa fazer atividade física, porque tem sempre as pessoas ou o período que a gente nega mais, né? Então quando você nega mais, você não quer ver, você acha que é porque você está cansada, você não dormiu direito porque você está preocupada, e na verdade não é isso, é porque tem uma variação hormonal aí, tem uma variação interna acontecendo, e quanto mais a gente assumir isso e saber que a prática de exercício ajuda, aí você também fica atenta, e aí você fica feliz na hora que você vê esse ganho. Então, na hora que você percebe que, nossa, eu fiz atividade, eu treinei e esse ponto melhorou, ele faz com que você queira voltar a praticar atividade física. Você, mulher ouvinte, já entrou na menopausa? Tá contando os dias para acabar logo esse período? Esse é o tema de hoje do Band News Informa, que está recebendo a médica ginecologista Joelle Leripio. Doutora, a gente vai ouvir agora o depoimento da Silvia Morello, que percebeu algo importante durante a menopausa. Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Silvia, eu moro aqui em São Paulo, tenho 51 anos. E no meu caso, eu entrei na menopausa bem nessa fase aí da pandemia, que a gente estava isolado. Então, nos primeiros meses, a gente ficou sem fazer atividade física, sem ir na academia. Então, foi uma fase difícil, né? Eu comecei a perceber dificuldade de sono, insônia, esse sono mais agitado, né? Que é não reparador, a gente fica mais cansada. Algumas dores articulares, né? Mais dor no corpo. Mas não tive os tais calorões, isso eu não percebi. Então juntou essa fase aí da pandemia, que a gente naturalmente até acabou engordando um pouco, né, porque reduziu as atividades físicas. Depois de um ano, né, da pandemia, 2021, eu já consegui retomar já caminhadas e voltei a fazer natação. E mais recentemente eu descobri que uma parte dessas minhas dores também era por conta de compressões na coluna, né, os chamados bicos de papagaio, que talvez tenha acentuado mais aí na época da menopausa, que a gente ganhou peso, mudou os hábitos, parou com a atividade física, então talvez tenha acentuado as dores. Agora já retomei, já estou nadando, fazendo pilates e estou lidando bem com a situação. Acho que é uma fase de mudança mesmo, né? Os hormônios dão mais uma enlouquecida na nossa vida,
Mas, de um modo geral, acho que agora com essas atividades físicas eu tô com mais disposição, já tô me sentindo melhor. Doutora, o que pode explicar essa intensidade maior da dor? Tem relação com a menopausa? É realmente uma fase que pode intensificar um problema anterior? Sim, Bruna, pode, principalmente essas dores de origem osteoarticular. Né? E às vezes as mulheres não estão se dando conta que isso já tem alguma relação com a menopausa que está se aproximando. A qualquer momento, a partir dos 40 anos, pode vir a menopausa. O climatério é um período que começa um pouco antes disso. E às vezes ele pode começar com uma piora da dor no quadril, uma piora de dor na coluna que já tinha. Dores musculares, algumas mulheres dizem, ai doutora, eu tenho dor na carne, como se fosse, né, é uma dor do músculo, mas não é bem aquela dor após exercício, porque às vezes é só numa perna que dá a dor. Então, isso tem a ver com a presença do nosso principal hormônio, estradiol. Ele é muito importante para a boa lubrificação das cartilagens, para a boa qualidade da cartilagem e também para a saúde dos ligamentos. Quando a gente não tem mais esses hormônios, quando eles vão diminuindo, a gente vai perdendo a lubrificação das articulações e tende a fazer um desgaste maior dessas cartilagens das articulações, que são as artroses. Sim, e é interessante o que ela disse, a Silvia, né, doutora, porque ela fala aí, começa a piorar o bico de papagaio, a coluna, e aí tem gente que acha que se fizer atividade física nesse momento, vai ser pior ainda, o que já está tendo também uma redução da massa muscular, a falta de movimentação, então se ficar parado pode ser pior ainda nesse momento, né, para esse tipo de sintoma. A gente tem que entender que o corpo, ele progressivamente vai tendo desgastes que no passar dos anos vão se somando. A menopausa, essa falta hormonal vai piorar muito a perda muscular, muito a perda óssea. Então, mais do que nunca, o exercício físico é fundamental para que a gente tenha uma boa qualidade do envelhecimento que vem aí pela frente, porque assim, a nossa autonomia na vida depende de ter músculos fortes, ter ossos fortes. Nós não podemos ir e vir se não tiver um corpo que nos carregue. Então, o exercício, sim, é muito importante para que diminuam essas dores, para que fortaleça a musculatura e vai fazendo um equilíbrio de todo esse metabolismo. E essa perda óssea, doutora, que vem nesse período da menopausa, pode ir piorando ao longo do tempo a ponto de chegar em uma situação mais crítica? A partir da menopausa, a gente pode perder, Bruna, de 1 a 3% do que temos de do osso total por ano. Então, isso é muito importante, principalmente se a mulher já chega no período de menopausa com uma baixa massa óssea. Dali para frente, desenvolver uma osteopenia e desenvolver uma osteoporose é um processo bem acelerado. Então, a saúde óssea é muito importante, porque uma fratura por osteoporose, de cada 100 mulheres que têm fraturas por osteoporose, 30 morrem no primeiro ano após fratura, em função das embolias gordurosas que dão. Então, a osteoporose, a mulher que não morre nesse primeiro ano, ela ainda fica acamada, fica com andador e ela fica dependendo de outras coisas. É ruim escutar isso, mas é uma realidade, e é uma realidade que as mulheres não têm consciência de que ela está aí tão perto, porque muitas não fazem a sua densitometria óssea, e não têm consciência de quão fácil é o exercício, né, no tratamento, tão bom é o exercício no tratamento para segurar esse osso e para segurar essa musculatura. Então a gente, mesmo que esteja desanimada nessa época, a gente precisa ir fazer atividade física, é isso, né? Sempre, até porque a atividade física, ela libera outras coisas na circulação, né, as miocinas, que vão melhorar nosso humor, vão melhorar a nossa libido, que vão ajudar a controlar melhor o ganho de peso. O exercício não é só saúde de osso e músculo. Hoje a gente sabe que o músculo é um órgão endócrino que tem múltiplas funções no nosso corpo. E você falou também, a Camila também até citou, né, desse enfraquecimento muscular que é natural de acontecer nessa época da nossa vida, mas qual é exatamente a relação da menopausa com essa fraqueza? Na realidade é uma perda da massa óssea e da função, da força e do equilíbrio. A gente vai perdendo a quantidade de músculo, com isso o que o músculo faz? Nos mantém, nos dá força e nos dá equilíbrio.
o músculo tem receptores, tem casinhas para o estradiol, para a progesterona e para a testosterona. Então, assim, não adianta só botar testosterona que o músculo vai voltar. Não vai. A gente precisa de um equilíbrio. Então, já que diminuem os hormônios, eu preciso dar um estímulo aumentado a essa musculatura para que não desenvolva essa doença chamada sarcopenia. Porque a sarcopenia, ela muito forte, muito intensa, ela é limitante da autonomia e gera o idoso que cai porque não tem força, tropeça no tapete, é o idoso que não consegue ir no supermercado e voltar carregando as compras. Então, acaba sendo, acelerando esse processo a partir da menopausa. E a gente está falando aqui de mulheres com 50 anos, não é uma idade tão avançada assim, né? Não, a média da menopausa no Brasil, segundo o IBGE do ano passado, é 50,9 anos. Então, entre 48 anos e 52 anos, né, 53 anos, a grande maioria das mulheres vai estar tendo a sua última menstruação. E a gente tem que lembrar que o climatério começa 5 anos antes disso. Então, por 5 anos vai tendo pequenas alterações hormonais, até que param totalmente as menstruações. Já quando começa o climatério, 5 anos antes de parar, eu já estou tendo ali uma perda acelerada do músculo, do osso, o aumento de ganho de gordura abdominal e visceral, um aumento do risco cardiovascular, tudo isso com o começo do climatério. Aqui no Band News Informa, a gente está sempre batendo na tecla de que a atividade física é a cura para muitos problemas na nossa vida e no período da menopausa não é diferente. Prova disso é a Maristela do Vale. Meu nome é Maristela do Vale, tenho 51 anos e a minha menstruação tá uma montanha-russa. Tem dias que aparece forte, porque eu tenho miomas, aí fica meses sem aparecer, a última vez ficou uma semana aparecendo bem fraquinho, eu tenho sentindo os calorões de vez em quando, alteração de humor eu sempre tive, TPM, o meu marido que aguenta, tadinho. E, bom, eu jogo handball 2 ou 3 vezes por semana, faço funcional em casa, com vídeo, e também caminho todos os dias. E eu percebo que os dias que eu jogo handball, eu fico muito mais tranquila, eu extravaso toda a minha energia no handball, isso me ajuda muito. Eu tenho jogado com meninas muito mais novas que eu, que têm idade para ser minha filha, porque eu entrei no time da cidade, eu moro em Bragança Paulista, e isso me ajuda inclusive a me rejuvenescer, assim, eu me sinto super jovem. Claro que eu não tenho o pique que elas têm, quer dizer, se bem que às vezes até eu corro mais que elas em alguns treinos, mas isso me ajuda muito a me rejuvenescer e isso tem sido muito bom para mim. Camila, a gente sabe que toda atividade física traz benefícios, mas tem algum esporte ou algum exercício em específico que podem ajudar mais a lidar com esse período de menopausa? Olha, Bruna, a gente já está falando aqui, né? A gente falou sobre os ossos e quando a gente tem essa redução de massa óssea, a gente precisa da qualidade desses ossos que estão ficando e reduzir o mínimo possível. E atividades como caminhada, que tem um pouquinho mais de impacto, pequenos saltos, ajudam demais na osteoporose. O treino de força ajuda muito, né? Então, a gente escutou aqui a Maristela falando da caminhada dela, do funcional. Agora ela falou uma coisa muito importante que entra nos tipos de treino que também favorecem. Quando a gente chega na menopausa, a gente tem um nosso lado cognitivo, tanto que as pessoas acabam esquecendo as coisas, e aí é muito comum a gente falar, você está esquecendo porque você tem multitarefa, mas é sim um dos sintomas. E o handball, mais do que o funcional e a caminhada que a Maristela faz, ele desenvolve esse lado. Então é o quê? Você tem jogadas, você vai ter que driblar, você não sabe se a pessoa que está jogando no seu time contra você vai para a direita ou vai para a esquerda, se vai te mandar a bola por cima ou por baixo. Então você tem que ficar com a sua cognição, o seu lado neural muito ativado, então você fica bem acordada. Então é muito comum essa sensação nesse período e logo após esse treino. Então, assim, já é bom naturalmente nessa fase da vida, então, mais ainda.
Band News Informa está com os microfones abertos para a médica ginecologista Joelle Leripio para discutir menopausa, explicar esse período da vida das mulheres. A gente vai ouvir agora o depoimento da Kátia Falcão. Oi, meu nome é Kátia Falcão, tenho 50 anos e sim, estou entrando na menopausa. Descobri isso no final do ano passado, quando eu completei os 50 anos. Iniciei com sintomas do climatério, aqueles calores horrorosos. Já estou com reposição hormonal na quantidade mínima por enquanto. Eu ainda menstruo, porém já iniciei com aqueles sintomas de ansiedade, me sinto mais cansada, e o que faz toda a diferença são as atividades físicas. A academia é fundamental para mim nesse período, porque me sinto menos ansiosa, eu fico com mais disposição. A semana que eu não consigo ir na academia, eu realmente percebo a diferença. Está sendo muito bom para mim, tanto a academia quanto a reposição hormonal. Doutora, como é que funciona a reposição hormonal na menopausa? Qualquer mulher pode fazer a reposição? Não, existem contraindicações à terapia de reposição hormonal. Câncer de mama, mulheres que já infartaram ou que já tiveram AVC, mulheres que tiveram trombose e precisam ser bem estudadas antes de liberar, mulheres que tenham porfiria, que é uma doença do sangue, mulheres que já tenham tido câncer de endométrio, alguns tipos de câncer de ovário, não todos. Então existem contraindicações, porém a grande maioria das mulheres pode, e eu diria que deveria, fazer a terapia de reposição hormonal do climatério e menopausa, porque a terapia de reposição hormonal bem feitinha, com hormônio isomolecular, essa mulher vai aumentar a expectativa de vida dela e a qualidade de vida. Como é feita essa terapia? A terapia de reposição hormonal, pelo consenso das sociedades nacionais e internacionais, ela pode ser feita com o estradiol transdérmico, gel, e o estradiol por via oral. A gente sempre dá preferência pelo gel transdérmico. A progesterona é um hormônio que antigamente não era dado para mulheres que não têm útero. Eu sou uma mulher que não tem útero e eu tomo a progesterona, né? A progesterona é um hormônio que é dado via oral, certo? Antigamente se usava progesterona em gel, hoje a gente sabe que a progesterona em gel não vai ter a função no útero que ela tem que ter para proteção. Então a reposição é feita em gel ou via oral no estradiol e via oral ou via vaginal na progesterona. A progesterona também, essa cápsula que é usada via oral, pode ser usada por via vaginal. Doutora, e se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação dessas, assim, que você falou? A gente ainda tem muitas pessoas que têm receio, né, de tomar o hormônio, fazer essa reposição pensando num futuro que isso possa ter algum tipo de prejuízo. Existe essa possibilidade? Sim, existem hormônios que podem fazer mal, existem hormônios que não podem ser usados por mais tempo. Mas o que hoje é usado, que seriam os popularmente conhecidos como bioidênticos, são hormônios que tem em farmácia, eles não são só manipulados. Todas as sociedades nacionais e internacionais reconhecidas de climatério e menopausa falam que enquanto a gente tiver mais benefícios do que riscos, a gente mantém a terapia, ou seja, não tem tempo, e iniciar a terapia vai fazer com que essa mulher passe 30 anos da vida dela, porque a gente tem que lembrar que a gente entra na menopausa com 50, mas a expectativa de vida está mais de 80. Que essa mulher não passe 30 anos da vida dela com essa privação de hormônios que baixa muito a qualidade da saúde dela. Uhum. E a Kátia que deu um depoimento interessante para a gente, né, doutora, falando da ansiedade que causa, que ela tem sentido, mas existe também um lado psicológico que provavelmente faz essa diferença, porque assim, a gente fica ansiosa por essa variação de hormônio que tem no corpo normal, né, essa falta de reprodução de alguns determinados hormônios, e na hora que começa a tomar a reposição, acho que a gente também fica preocupada com esse resultado, né? E como é que, assim, a gente pode tentar se ajudar? Eu quero deixar bem claro, porque senão as mulheres se sentem até perdidas. A ansiedade no climatério e na menopausa faz parte do quadro clínico. A falta da progesterona, ela é muito importante para formar algumas substâncias no cérebro, os neurotransmissores, que nos deixam mais calmas, mais centradas, menos irritadas. Então, o fato de ter ansiedade independe
de ela ter essa sensação ou não do que o envelhecimento está vindo. E sem dúvida nenhuma, uma coisa que eu explico sempre para as pacientes, a gente não vai deixar de envelhecer nunca, nós vamos continuar envelhecendo. O objetivo de quem trabalha com longevidade, que é o meu caso, e tratamento da menopausa, é que a gente envelheça da melhor forma possível e com mais demorado as perdas das aptidões. Porque o que é envelhecer? É nós irmos perdendo aptidões, tu vai enxergando menos, tu vai tendo menos força, a tua audição vai ficando pior. Quando a gente faz esse manejo da longevidade, a gente continua envelhecendo, mas a gente vai envelhecer melhor. E sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter a aceitação de que a pele não vai ser a mesma, que o cabelo não é o mesmo, mas que mesmo assim dá para ser muito bonita, muito atraente e ter um sex appeal estando com 50, com 60, com 70. Eu ia perguntar justamente disso. Nessa fase, tem uma redução do interesse sexual? Sim, é porque a diminuição da libido é uma queixa muito frequente. E que a gente consegue melhorar, sem dúvida nenhuma. Mas concomitante à diminuição da libido, a gente tem uma diminuição de toda a lubrificação da área íntima, que às vezes leva a dor também. Assim que a gente ajusta todo o metabolismo dela de novo, ela se liga de novo, ela volta a namorar, ela volta a ter o seu interesse sexual de volta. Doutora, para além do exercício físico, da terapia de reposição hormonal, tem também alguns alimentos que podem ajudar a aliviar os sintomas da menopausa? Eu sou uma apaixonada pela fitoterapia, né? Eu uso hormônio sempre na menor dose necessária e trabalho sempre associando o fitoterápico, porque aí a gente consegue ter uma melhor qualidade da unha do cabelo, que o libido volte mais rápido, com menos dose hormonal, que a gente consiga repor as vitaminas, porque tem que sempre dar uma avaliada, porque tem que lembrar que essa mulher que está envelhecendo, o intestino dela também não absorve mais tudo que ela tira da alimentação como absorvia com 30 anos. Então a gente tem que olhar para essa parte nutricional de uma outra forma, com suplementações. E tem alguma sugestão, por exemplo, não só alimentos que ajudam, mas, por exemplo, quem são os vilões, né? A gente vai escutar o que não quer agora aqui, né? Mas quem são os vilões também que acabam prejudicando a gente? Se eu tiver que escolher um vilão nessa fase, eu vou escolher o álcool. Porque o álcool, ele vira açúcar no sangue, então ele tem uma ação como o açúcar, que já é péssimo. E para quem faz terapia de reposição hormonal, o álcool compete com o metabolismo do hormônio que está sendo usado na terapia de reposição hormonal e ele acaba aumentando o risco de ter câncer de mama. Então, assim, o maior vilão nessa fase é o álcool e as mulheres bebem cada vez mais. Mas a gente pode botar junto com isso o açúcar branco, isso todo mundo sabe, e os alimentos refinados. Tirando isso, comendo comida de verdade, arroz, feijão, franguinho, batatinha, não frita, obviamente, é uma coisa que é mais saudável, né? Muita verdura, porque o intestino precisa cada vez mais receber alimentos com fibras e água, né? Vamos tomar muita água. Bom, quero agradecer muito a participação da médica ginecologista Joelle Leripio, especialista em fisiologia do envelhecimento saudável, explicou tudo e mais um pouco sobre a menopausa. Doutora, muito obrigada, até uma próxima, bom trabalho. Obrigada, doutora. Muito obrigada pelo convite e quem quiser saber mais sobre climatério, menopausa e envelhecimento, convido a conhecer o meu Instagram, @doutora_Joelle_Leripio_menopausa. O Informers, o programa vai chegando ao fim, edição especial do mês das mulheres, com muita informação sobre menopausa. A gente tentou trazer aqui exemplos de como lidar melhor com esse período de transformação, de mudanças inevitáveis e que exige paciência, como foi o caso da Marília Galego. O meu processo de emagrecimento foi muito lento, por isso que até eu tive uma paciência, uma persistência muito grande para não desistir durante o caminho. Porque é muito fácil a gente desistir quando a gente aparentemente não vai vendo muitos resultados, né? A gente acha que só fechando a boca, cortando as coisas, a gente vai conseguir emagrecer, 5 quilos no mês. E não é assim. Na menopausa não é assim. Eu cortei o açúcar,
Cortei o álcool, que já não consumia com frequência, e comecei a fazer principalmente musculação, porque nessa fase a gente perde muito músculo, né, e com rapidez. Camila, ela cita aí a palavra emagrecimento, né? É um emagrecimento que faz parte mesmo desse processo, porque é uma questão dentro do período da menopausa, mas você se manter ativo, você mudar os seus hábitos alimentares, os propósitos para isso vão muito além de perder peso, né? Bruna, deveria. E a gente entende que o emagrecimento seja, às vezes, um dos objetivos nesse momento. Tem muitos fatores nesse período da menopausa, e em vários momentos, eu acho que durante a vida inteira, na verdade, da mulher, que não deveria ser esse o foco só. Claro que às vezes a gente se sente melhor, né, quando está com algum peso aí, X a menos, e se sente pior quando está com X a mais. Mas a gente tem que focar no nosso bem-estar, a gente tem que focar na preocupação da saúde mesmo, na quantidade de massa magra, de músculos que a gente está perdendo, na qualidade dos nossos ossos, focar nesse bem-estar de uma maneira geral, o que a gente pode fazer, do que simplesmente ficar preocupada com esses números para a gente conseguir enxergar as coisas, porque quanto mais realista a gente enxergar como elas são, né, é melhor. E nessa fase, Bruna, ainda tem um lado do ninho vazio, que muitas mulheres passam por isso, né, onde os filhos estão indo, estão voando, estão mais independentes, e aí ainda tem esse quase que um buraco que fica. Então, assim, quando ainda coincide com isso, então é mais um fator que tem que ser levado. Então, aceitar um pouco mais e não só focar sempre no emagrecimento, né, ajuda, acho que muito. Camila, quem quiser enxergar melhor as coisas com você, como é que faz? Vai escutar quase que na lata, né, Bruna? Tô brincando, gente, eu falo docemente de vez em quando, mas é só me procurar no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH no Instagram, e vamos tentar ajudar a viver todo mundo de uma maneira melhor. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, até a semana que vem. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.